Bora ver se agora vai. Não foi dessa vez também, não sei o que tá acontecendo. Que era necessário a gente fixar, né? O registro dele na nossa live. E mesmo eu colocando aqui, clicando em cima do comentário, não tá indo. Bora ver se no decorrer... Agora sim, consegui. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live da Lafepa. Hoje a gente tem um convidado, né? Todos os nossos convidados são muito especiais, mas esse ele é muito conhecido nosso ali na Nama. E é um prazer recebê-lo hoje, falando desse tema que é tão importante, né? E poucas pessoas, assim, têm o conhecimento. Eu vou... deixa eu- Sejam bem-vindos, compartilhem, convidem outras pessoas para assistir a nossa live. Boa noite. Boa noite, Lili. Quase não vai, mas foi agora. Graças a Deus. Eu estou maravilhado vendo as pessoas entrando aqui, pessoas muito queridas, inclusive. Sim, é um prazer, Romulo Lafepa, te receber, né? Você é nosso orientador ali na Liga. E eu queria logo assim, de início, que você contasse pra gente como foi a tua história com a Fono. Se já era um sonho ou se você caiu de paraquedas, como muita gente já caiu de paraquedas na Fono. Primeiramente, Lafepa, né, em nome da Lili, que está aqui comigo hoje, muito obrigado pelo convite. Eu achei demais fantástico essa proposta de vocês de tentar esse meio de comunicação com vários fonoaudiólogos, trazendo conhecimento e garantindo aquilo que a Lafepa se propôs a fazer, né, que é garantir os três eixos científicos, os três eixos acadêmicos que toda a liga acadêmica ela se propõe. E a Lafepa se mostrou isso através das lives. E eu achei isso fantástico. Quando me convidaram para estar aqui, imediatamente aceitei, confesso que com um pouco de vergonha, que quem me conhece sabe, mas que para falar de fono, então bora lá que eu topo. A minha história na fonoaudiologia, na verdade, ela começou de uma maneira muito aleatória. Eu fui convidado muitos anos atrás a participar de uma feira vocacional que havia no Hangar, por meio de uma diretora minha do colégio, que me deixou um convite, vai lá, vamos conhecer alguns cursos. E eu conheci, na verdade, a fono por meio de um panfleto que falava sobre fonoaudiologia. E não tinha ninguém para me explicar o que era aquela profissão. Na verdade, na época, eu não sabia nem falar a palavra fonoaudiologia. Né? Fono o quê? Me rolava por completo. E quando eu cheguei em casa, né, com um monte de panfleto, um monte de coisa do evento em si, a minha mãe perguntou se eu tinha qual curso eu tinha gostado mais. Eu falei dos cursos e falei que tinha conhecido um curso bem interessante que eu nunca tinha ouvido falar, que era fono alguma coisa. Nem sabia falar o nome na época. E aí eu pesquisando na internet vi o curso, mas não tive a pretensão de fazer o curso de fono, porque era um curso muito caro na época, né? Nem sei quanto é que está agora, mas que na época era completamente surreal para mim. Então, como eu pensava, nem nos meus melhores sonhos eu faria fonoaudiologia. E acabou que, por um acaso do destino, eu acabei sendo contemplado com uma bolsa do ProUni. E acabei entrando na faculdade no meio do semestre, fui estudando e fui ficando. E aí me formei em fono e aqui estou hoje. E é um curso assim, eu digo assim, por mim, eu caí de paraquedas. O meu irmão começou a fazer fono e trancou. E ele chegava aqui em casa e Olha que falava, maravilha. e eu fui me apaixonando pelo curso. Quando ele trocou para publicidade, eu consegui a vaga com uma bolsa também Pra para fono. fono. E é um curso Olha que apaixonante, né? maravilha. Cada semestre a gente vai se apaixonando e a gente vai na nossa cabeça logo de início em uma área. E no decorrer a gente vai se apaixonando e vai, e a gente acaba se formando com a cabeça bem diferente do que a gente entrou, né? Geralmente fazendo outra coisa, para outra.
E foi assim, Isso cria é, bagunça na nossa cabeça, Liliane. A gente quer uma coisa no primeiro semestre, no segundo conhece outra disciplina que é outra, lá no quinto tem outra disciplina muito fantástica, cada semestre é uma disciplina, uma área que a gente quer seguir, no final a gente não sabe para onde a gente quer ir. Mas é muito interessante, porque a gente acaba sendo muito bem formado dentro da nossa profissão, e isso é fantástico para a gente, é muito bom. e é uma profissão muito humana, né? Não tem assim um para onde a gente vá dentro da Fono que a gente não lida, né, com uma forma muito humana. Em todas as áreas a gente, eu me apaixono, porque eu gosto muito de lidar com pessoas, de conversar, de trabalhar com pessoas e a Fono ela nos propicia isso, né? E para a área que você escolheu para atuar hoje, como é que foi? Como é que foi que aconteceu na tua vida? Quando é que foi? Foi lá dentro da faculdade? Já foi depois de formado? Na verdade, Liliane, quando eu entrei no curso de fono, quando eu estava entrando, eu participei de um processo, não um processo seletivo, mas de uma entrevista com o que na época na faculdade, na universidade, era a coordenadora pedagógica. E ela perguntou qual curso eu estava pretendendo fazer na universidade. E quando eu falei fonoaudiologia, eu tinha comentado com ela um pouquinho sobre a história, como era em casa e tudo mais. E ela falou uma coisa muito interessante. Nossa, que bom que você vai fazer fono, você vai poder ajudar muito seu pai. Que meu pai, na época, hoje em dia já é falecido, ele tinha Parkinson. E eu não entendi o que ela queria dizer com aquilo. Como assim eu vou poder ajudar meu pai? O que, tem a ver fono com Parkinson? E ao longo da graduação, eu te confesso que eu fiz o curso de fono, a graduação toda, pensando em trabalhar com pacientes com Parkinson. Sempre gostei muito de trabalhar com isso. Então, eu me formei para trabalhar com Parkinson, para trabalhar na área de neurofuncional. Eu sempre me estudei muito isso, né? Disfagia não foi meu foco inicial, né? Então, algumas coisas que eu acabava aprendendo na disfagia, eu aprendia para aplicar com o meu pai. Então, de repente, ler uma apostila, participar de um simpósio, algum fono que comentou sobre alguma manobra específica, eu tentava aplicar em casa com o papai, aquelas técnicas que eu tentava aprender nos livros, na teoria. E assim eu fui tentando me moldar a partir das demandas que o papai tinha. E assim que eu conheci um pouco da disfagia. Conheci, mas não tinha interesse em seguir essa área, não. Te confesso que eu só fui pensar em seguir a área da disfagia de fato quando eu já estava finalizando a residência, né? Quando me formei, entrei na residência de Oncologia e Cuidados Paliativos no Hospital Filoiola e já finalizando a residência que eu pensei, talvez eu fique por aqui mesmo nessa área, já estou aqui mesmo e acabei seguindo. Eu gostei, eu realmente gosto muito de desfagiar, como eu geralmente brinco, né? De estagiar. E hoje o tema da nossa live é traqueostomia, né? E eu queria que você falasse um pouco desse procedimento, como é que o fono ele vai atuar. A traqueostomia, Lili, ela é um procedimento bem invasivo, né? O que é que acontece? Alguns pacientes, independente da condição clínica que ele está, ele pode ser um paciente com indicação para fazer o procedimento de traqueostomia. A traqueostomia em si, ela é um procedimento cirúrgico, né? Em que o médico ele vai precisar fazer uma incisão, isso é feito no bloco cirúrgico, ele vai percorrer algumas camadas do pescoço até chegar de fato na região da traqueia. Então ele percorre tecido cutâneo, tecido adiposo, tecido muscular, até o tecido cartilaginoso e chega de fato na traqueia. Então ele abre ele faz uma abertura entre o ambiente externo e o ambiente interno. Ele faz essa conexão por meio da traqueostomia. Quando ele abre a estrutura em si, é que ele coloca uma pequena peça, né, uma cânula ali dentro, que é o traqueóstomo, ou também chamado de traqueostomia. Acaba que quando a gente fala em traqueostomia, algumas vezes se torna um pouco confuso, porque o termo traqueostomia ele pode ser tanto utilizado para o procedimento cirúrgico em si, como para a peça que é fixada no pescoço do paciente. Mas que, teoricamente, né, se a gente for parar para pensar do ponto de vista técnico-científico, o correto seria chamado traqueóstomo, ou cânula de traqueostomia. Mas a gente acaba chamando traqueostomia para tudo que envolve aquilo, né? Tanto o procedimento quanto a peça. E quando nós temos essa pequena abertura, isso causa algumas deficiências, algumas alterações no sistema do paciente, que é importante a gente pensar na fonoaudiologia, porque acaba que o fonoaudiólogo acaba se inserindo nessa reabilitação do paciente traqueostomizado. Né? É o fonoaudiólogo junto, dentro de uma equipe multiprofissional, que vai contribuir para que o paciente seja decanulado, mas decanulado de uma maneira segura, né? Que não tenha complicações, não tenha evoluções clínicas negativas. Sim, dentro desse procedimento, né, que a gente vai entrar trabalhando com
com a reabilitação geralmente são afetados a voz, né, do paciente e a Uhum. questão da deglutição, né? Aí você Sim. pode falar, o paciente, ela pode ser ele é um procedimento temporário ou ele é um procedimento, como eu diria, É definitivo? definitivo? Na verdade, Lili, isso vai depender muito da condição do paciente, né, do prognóstico desse paciente. Na maioria dos casos, a traqueostomia ela é passageira, então ela não é uma condição ad eterno para o paciente. Ela está ali em algum procedimento porque o paciente precisa respirar e como ele não tem capacidade respiratória suficiente, como ele não tem ar suficiente, é feita uma traqueostomia para que ele melhore a respiração. Mas que com o percorrer da evolução clínica, o desfecho dele vai ser, algum momento, tirar a traqueostomia. E o fonoaudiólogo trabalha justamente identificando qual é o momento correto de tirar essa traqueostomia, né? Mas, em alguns casos, o paciente precisa ficar sempre com aquela traqueostomia, como é o caso dos pacientes que fazem laringectomia total. Então, eles, pela tumoração, pelo câncer que eles têm na laringe, eles retiram toda a estrutura laríngea e a conexão que antes era laringe e faringe não existe mais. Na verdade, a traqueia ela é anteriorizada e desconexa com o sistema digestivo. E aí o paciente ele fica com o uso da traqueostomia para sempre. Ele precisa ficar com aquela tráqueo, né? Caso ele não fique com a tráqueo, a tendência é que aquele orifício comece a fechar. E geralmente os pacientes, quando eles são decanulados, quando eles tiram a tráqueo, o orifício que está ali ele vai fechando com o tempo, que é o que pode acontecer com um paciente laringectomizado total. Só que para ele isso não é legal, né? Ele não pode fechar aquilo. Uma vez que fecha, ele não consegue respirar, porque a laringe que tinha anteriormente para cima não existe mais. Então a via respiratória dele agora é separada da via digestiva, não existe mais nada para cima, está tudo fechado. E se fechar aquilo, ele fica sem ar. E ele não consegue sobreviver com o traqueóstomo fechado. Ele precisa da traqueostomia para sempre. Mas, na maioria dos casos, realmente a traqueostomia ela é passageira, ela não vai ficar eternamente com o paciente. Isso varia muito de caso para caso do paciente. Sim. E depois dessa retirada, quais são os problemas que esse paciente vai ter, né? Para poder reabilitar. Sim. Na verdade, o ideal, Lili, é que todo e qualquer serviço que trabalhe com pacientes traqueostomizados, independente se é criança, se é adulto, se é idoso, se é paciente de cuidados paliativos, o ideal é sempre ter um fonoaudiólogo ali para participar ativamente dentro da equipe multiprofissional, né? E a gente trabalha com uma perspectiva não apenas multiprofissional, mas interdisciplinar e até transdisciplinar, envolvendo também a família. A traqueostomia, ela sempre traz consequências para o paciente. Porém, nem sempre essas consequências vão ser determinantes para a função de deglutição ou para a função vocal do paciente, né? Eu tento sempre trazer nas minhas explicações alguma coisa um pouco mais didática. Então, eu vou tentar aqui exemplificar de uma maneira bem facilzinha para a gente, tá legal? Uh, no último congresso que teve em Otorrino, em São Paulo, eu fiz uso da aquisição de uma pequena amiga, que é essa laringe aqui, ó. Eu chamo ela de Paula. Essa aqui é a Paula. A Paula ela vai servir para a gente entender um pouquinho como é que funciona essa questão da traqueostomia. Tá legal? Só que primeiro, antes de nós pensarmos na Paula, nós temos que pensar numa condição um pouco mais abaixo, tá? Que é a condição do pulmão. A traqueostomia, Lili, ela serve justamente para dar ar para o pulmão. Então, o paciente que tem uma condição que ele precisa de ar, mas ele não tem condições de puxar esse ar, de adquirir esse ar sozinho, ele vai precisar de alguns recursos facilitadores. E a traqueostomia é justamente para isso. Porém, quando ele faz o uso da traqueostomia, algumas consequências ele pode ter, tanto em nível pulmonar, em nível laríngeo, um pouco mais para cima, em nível faríngeo, oral ou nasal, tá certo? Quando a gente pensa, Lili, em um nível mais para baixo, né, um nível mais pulmonar, eu tenho o costume de comparar, e aí eu não sei se conseguem ver, essa pequena comparação de um pulmão e uma Coca-Cola. Sim, Dá para ver? sim, dá para ver. Certo. Por que eu falo isso? Porque eu acredito que todo mundo aqui já tenha tido a experiência de pegar uma latinha de refrigerante qualquer, né? Eu aproveito aqui para fazer propaganda para a Coca-Cola, mas não tenho pretensão nenhuma com isso. Para a gente pensar o seguinte:
Quando esse refrigerante está fechado, essa latinha está fechada, a gente tenta apertar, é mais difícil a gente apertar aquela latinha, a gente deformar essa latinha, não é verdade? Porém, quando a gente abre a latinha e faz aquele tsh, aquele barulho gostoso de refrigerante, a gente acaba despressurizando tudo que tem ali dentro. Então, o nosso pulmão ele funciona de uma maneira muito semelhante. O pulmão ele também é uma caixa fechada, ele também é uma latinha fechada, né? E quando a gente coloca alguma coisa que tem uma pequena abertura, assim como da latinha que faz o tsh, no pulmão a gente acaba perdendo a pressurização daquele pulmão. Então o pulmão ele perde um pouco de pressão dentro dele, que acaba prejudicando a própria função dele. Por isso que tentar tirar a traqueostomia de algum paciente é sempre muito importante. Não apenas em nível laríngeo, não apenas em nível oral, vocal, ou até mesmo olfativo, mas também em nível de respiração, né? Então a gente também trabalha com a parte respiratória junto com os fisioterapeutas. E são os fisioterapeutas, nossos amigos, assim, que estão coladinhos com a gente nesse percurso de decanulação do paciente. Decanulação é o ato de tentar tirar a traqueostomia, o processo de tirar a traqueostomia. Quando a gente utiliza a traqueostomia, além da falta de pressão que nós temos dentro dela, nós também temos uma alteração aqui, na nossa laringe, na Paula, que é a minha amiga. Aqui por dentro, Lili, nós temos diversas estruturas que ficam muito comprometidas com a presença de uma traqueostomia. Vamos supor que uma paciente está com uma traqueostomia dessa daqui, ó, que é uma traqueostomia metálica. A traqueostomia metálica, ou então qualquer outra, ela fica posicionada aqui, certo? Então, antigamente, tudo isso daqui estava fechado. Só que agora, quando eu coloco uma traqueostomia, eu fiz um orifício, fiz uma abertura nessa estrutura aqui, de todo esse sistema. E acaba que toda essa região aqui interna, que deveria estar fechada, deveria ter pressão, perde um pouco de pressão. Quando tem uma abertura aqui por dentro, quando eu perco essa pressão, tudo que está para cima começa a ficar prejudicado. Uma vez que o nosso paciente ele passa a respirar agora por aqui, ó. Certo? Então vamos pensar. O ar, quando vem do pulmão, ele sobe para nós respirarmos pela boca ou pelo nariz, preferencialmente, né? Mas quando nós temos uma traqueostomia, esse ar ele vai ser direcionado para o lado que é mais fácil, que é o da traqueostomia. Então acaba que o ar não vai passar pela fase mais superior e a gente perde função. Seja da respiração, de uma maneira mais fisiológica, seja da própria fonação, porque a nossa prega vocal ela acaba perdendo um pouco a função para poder movimentar. Então a prega vocal que antes precisava, abaixo dela, ter uma pressão suficiente para que essa prega vocal ela se movimente, ela feche, ela contraia, ela sustente uma pressão para poder sonorizar, para poder passar o ar, para poder de fato falar com uma intensidade satisfatória, não tem mais. Tudo que tem aqui para cima também começa a perder um pouquinho mais de pressão, né? Perde um pouco mais de ar. A nossa região laríngea como um todo, a nossa região da faringe também, a nossa boca e o nosso nariz. Então, todas essas regiões do trato aéreo superior ou do trato vocal, como nós também chamamos, eles perdem a função pela falta de ar que não está mais passando, né? O ar não passa mais e a sensibilidade ela diminui. Quando se diminui a sensibilidade, eu também perco um pouco do movimento dessas estruturas. Então, laringe, faringe, cavidade oral, cavidade nasal, perdem tanto sensibilidade quanto mobilidade. Por que a mobilidade? Se eu não mexi no músculo, não mexi na língua, não mexi na parede posterior da faringe. Porque a gente perde a sensibilidade, Lili. Né? Então, vamos pensar o seguinte. Uma coisa que eu aprendi anos atrás em um curso que eu fiz com a professora Paula Toledo, né? Uma grande referência na nossa área, principalmente na área de queimadas. Ela falou uma frase muito importante que marcou muito o meu raciocínio clínico para essas coisas. Ela falou a seguinte frase: a gente não mexe aquilo que a gente não sente. Então, se eu não sinto a minha prega vocal, eu não tenho como movimentá-la. Se eu não sinto minha parede posterior de faringe, se eu não sinto toda a região superior, eu também não tenho como movimentar isso. Por isso, o paciente acaba perdendo a percepção, né, a função para fonar, que é para produzir a voz em si, perde um pouco o paladar, perde um pouco o olfato, ele perde determinadas funções que são importantes para falar, para respirar, para engolir. Daí, então, uma disfagia que pode ser causada pelo uso da traqueostomia.
Mas aí eu coloco uma observação. Ela pode ser causada, ela não é um determinante. O paciente está traqueostomizado, então ele vai ficar disfágico. Essa relação nem sempre existe. Por isso, o acompanhamento fonoaudiológico. Para quê? Uma coisa que eu defendo muito hoje em dia no hospital em que eu trabalho, né? Nem todo paciente idoso, nem todo paciente neurológico, nem todo paciente traqueostomizado precisa da terapia fonoaudiológica. Mas todo e qualquer paciente precisa de uma avaliação fonoaudiológica. Porque quem vai dizer se ele precisa ou não de fono é o próprio fono. Não é o médico, não é o enfermeiro, não é o técnico, não é o físico. Ninguém melhor para falar se ele precisa ou não do que nós mesmos. Afinal de contas, nós estudamos essa área, não é verdade? E são todas essas consequências que a traqueostomia traz, né? E uma coisa que a gente tem visto muito, Lili, hoje em dia, são as pessoas falando com relação a essa problemática que nós temos do Covid, com relação à perda do olfato, à perda do paladar. Só que são coisas que os nossos pacientes traqueostomizados, em algum momento, já passaram por isso também. Então, são coisas que a fonoaudiologia já se apropria há muito tempo na reabilitação. São coisas que nós já fazemos. Se nós pensarmos que um paciente que está traqueostomizado, que também é um paciente disfágico, que também é um paciente que faz uso de uma via alternativa de alimentação, de uma sonda, ele também perde a função do paladar, também perde a função do olfato, a terapia fonoaudiológica, ela não perpassa apenas o ato motor. Não é só engolir o alimento, mas é o sentir esse alimento, né? E tudo aquilo que engloba esse sentir do alimento. Desde o imaginar o alimento até sentir o cheiro e sentir o paladar do próprio alimento, né? E isso é preparar a deglutição. E para isso a gente faz a terapia fonoaudiológica. Então esses aspectos de alteração do olfato, alteração do paladar, são coisas que a fonoaudiologia já se apropriou há muito tempo. E que, graças a Deus, hoje em dia, de repente, com o Covid, as pessoas se conscientizaram muito mais de que, de repente, o fono na terapia fonoaudiológica não é só melar a boquinha do paciente, dar a colherzinha do alimento na boca. É preparar tudo isso, é dar qualidade. Quantas e quantas pessoas hoje em dia não perderam a qualidade da alimentação porque não conseguiram sentir o cheiro ou o gosto do alimento? Os nossos pacientes traqueostomizados passam por isso. E nós fazemos isso com eles. Essa reabilitação das funções sensoriais também. Bacana. Tem uma pergunta aqui, Rômulo. Eu não ia fazer tantas perguntas, a gente ia ficar nessa conversa, nessa troca, mas o Josafá ele fez uma pergunta aqui. Ele estava perguntando qual a implicação das medidas das tráqueos no processo de decanulação e se existe no Pará cânulas com aqueles forames que trabalham a ressensibilização de todo o trato. A pergunta dele foi essa. Ele deixou uma hashtag. Liliane, só falhou um pouquinho o áudio para mim no início da pergunta. Só refazer o início da pergunta para mim, por favor. Qual a implicação das medidas das tráqueos no processo de decanulação? Ah, tá. Certo. Então, vamos pensar o seguinte. Muitas vezes um paciente, para ele passar por todo o percurso do processo de decanulação, alguns empecilhos podem acontecer aí. Seja porque a tráquea não é bem posicionada, seja porque o balonete, né, que seria o cuff, ele não é um balonete que está facilitando o nosso processo de decanulação, a nossa terapia. E muitas vezes, quando a gente tenta passar pelo processo habitual, né, pelos fluxogramas de decanulação, a gente tem alguns empecilhos que não está dando certo. Então, bora pensar que um paciente traqueostomizado, se ele já está preparado para ser decanulado, ele não vai ser decanulado com tanto tempo assim. Geralmente, o processo de decanulação ele é bem rápido, né? Então, por conta disso, quando não está dando certo, não estamos conseguindo ver uma evolução, alguma coisa a gente deve pensar. Será que tem alguma coisa a mais que a gente não está conseguindo ver que possa estar atrapalhando isso? Às vezes, a resposta para essa pergunta também é o uso da própria traqueostomia. Temos traqueostomias de vários tamanhos, né? E a própria traqueostomia ela pode dificultar esse processo também. E às vezes, conversando com a equipe, de repente, tentar diminuir o calibre, tentar diminuir o tamanho dessa tráqueo é uma boa possibilidade para a gente. Então, o tamanho da tráqueo e essa gerência sobre o uso da traqueostomia é importante para a gente. Não que seja o fono que vai trocar, não que seja o fono que deu parecer troca a cânula, médico. Não é isso. Mas geralmente isso é um acordo em equipe. Porque a gente observa que alguma coisa está errada na nossa terapia, não está dando certo, temos algum empecilho aí, então a gente pensa em outras possibilidades sim. E para isso, algumas traqueostomias também podem facilitar esse processo, né? Então nós temos traqueostomias que elas são um pouco mais abertas em cima. Infelizmente não tenho nenhuma aqui, eu tenho uma traqueostomia tradicional, né?
uma traqueostomia plástica, por exemplo. Algumas traqueostomias, elas têm uma pequena abertura aqui em cima, que é chamada de fenestra. Por isso, são chamadas de traqueostomia com fenestra, né? E essa fenestra aqui, ela é importante porque ela permite que o ar passe por cima. Quando ela é completamente fechada, como essa tráqueo aqui, o ar entra e sai totalmente por aqui e nada mais acontece, né? Para ele conseguir respirar bem, para ele conseguir falar, geralmente a gente faz o quê? A gente tenta ocluir essa traqueostomia para facilitar a fonação do paciente, né? Para facilitar que o ar passe para cima. Quando isso tem uma fenestra, né? Quando a traqueostomia ela é com fenestra, isso facilita bastante porque o ar ele pode entrar pela traqueostomia, mas ele vai sair pelo lado onde está a fenestra. Isso facilita bastante para a gente. Às vezes, Lili, a traqueostomia com fenestra, por exemplo, ela acaba sendo uma evolução da traqueostomia metálica. Então, se eu quero decanular um paciente, mas não estou conseguindo, e ele está com esse tipo de tráqueo, pode ser uma possibilidade, de repente, a gente tentar trocar essa tráqueo por uma tráqueo que tem fenestra. E a partir daí, ver se ele consegue tolerar para a gente poder definitivamente tirar essa traqueostomia. Né? Só que isso vai depender muito de tráqueo para tráqueo. A gente tem costume de considerar, e a maioria dos serviços tem isso, a traqueostomia plástica ou metálica, né? Que é o que nós mais utilizamos. Quando a gente fala em traqueostomia, traqueostomia plástica, nós temos tanto essa daqui como essa outra aqui. Que embora pareçam semelhantes, elas têm muita diferença quando a gente pensa em cuff, né? Que é esse balão que tem aqui por dentro dela. Dependendo da traqueostomia, nós não temos somente essas. Nós temos a metálica, nós temos a plástica, nós temos a traqueostomia de Shiley, a de Besowski, a BCI, né, que é outro tipo de traqueostomia. Atualmente no mercado já ouvi em outras discussões com fonoaudiólogos outros tipos de traqueostomia, como a traqueostomia bivona, que eu ainda não tive a experiência de trabalhar e eu particularmente acho um pouco arriscado trabalhar com ela, mas que o mercado ele dispõe de vários tipos. As mais clássicas ainda se utiliza essas duas aqui, ó, que são os opostos, a plástica e a metálica, na maioria dos serviços, sim. Eu acho que respondeu a tua pergunta, né, Josafá? Se alguém quiser mais enviar mais alguma pergunta. Alguém perguntou aqui qual era a melhor, né? Mas eu acho que... A melhor das E tráqueos, Josiane Coutinho perguntou qual a melhor. Acho que entre a metálica e a... na verdade, isso depende muito do caso do paciente, né? Isso também depende muito do próprio serviço que o fonoaudiólogo está inserido ou que ele está montando. O que é que acontece? Na maioria dos serviços por onde eu já passei, por onde já tive experiência de trabalhar com pacientes traqueostomizados, eu não tive experiência de trabalhar com serviços que tivessem, por exemplo, um fluxograma, né? Um passo a passo de como trabalhar a decanulação de um paciente. E isso varia muito de equipe para equipe. Em alguns serviços que se tem um fluxograma, é um fluxograma meio que imaginário. Que a equipe já conhece o paciente, a equipe já se conhece, já está integrada. Eles acabam trabalhando juntos numa mesma metodologia para tentar decanular. Mas nada que seja institucionalizado, né? E aqui eu peço licença para abrir um pequeno parêntese aqui para divulgar também a nossa empresa. Na Fonocare, a gente também trabalha com fluxograma. Né, que embora não seja um fluxograma disponibilizado para todos os nossos colaboradores, para todos os nossos amigos, é um fluxograma único de raciocínio para tentar decanular paciente, que até hoje, graças a Deus, tem dado certo. Né? Então, a gente utiliza muito esse fluxograma. A escolha da traqueostomia ela depende muito de caso para caso. Na maioria das vezes, quando a gente tem acesso ao paciente, se esse fonoaudiólogo tiver um acesso rápido, né, de pronto a esse paciente, na maioria das vezes ele é um paciente que está com a traqueoplástica. Dependendo do serviço, ele vai evoluir para a metálica para depois ser decanulado. Outros serviços, eles já são decanulados da plástica em diante. Então, da plástica, ele não passa para a metálica, ele já sai direto sendo decanulado. Se tem um melhor ou um pior, depende da condição do paciente. Se ele é um paciente que é um paciente muito secretivo, ou um paciente que ele é um broncoaspirador maciço, ele broncoaspira muito volume, de repente seja mais interessante fazer uso de uma traqueostomia plástica, porque como a plástica tem um cuff, de repente o cuff insuflado ele pode segurar um pouco mais a secreção e impedir que entre tanta secreção na região do pulmão. Então, possivelmente, para esse paciente, seja mais interessante essa. Mas se é um paciente estável, um paciente que não é secretivo,
um paciente que tentou se decanular, mas não conseguiu, um paciente que a gente quer, de repente, que vá para casa, de repente é mais interessante para esse paciente ir com a metálica, pensando que na traqueostomia plástica, ela tem uma capacidade de aderência no próprio trajeto dela, da secreção, maior. Né? Então, se eu tenho mais aderência da secreção, eu tenho o risco de formar rolhas de secreção. E isso é um perigo, porque uma vez que se fecha, ele não consegue respirar. Coisa que acontece com muito mais dificuldade aqui. Não que não possa acontecer, porque eu já tive experiência de paciente que tinha rolha de secreção aqui. Principalmente quando um paciente com secreção de sangue, né? Uma secreção sanguinolenta ou pio-sanguinolenta, a ter uma aderência maior aqui. Então, o tipo de traqueostomia melhor depende muito da própria condição clínica do próprio paciente, né? Então, seja uma plástica, seja metálica, não sei. Mas, geralmente, se busca sempre para o fonoaudiólogo tentar decanular esse paciente diretamente com a traqueostomia plástica, que é o que também nós tentamos ter como fluxo dentro da Fonocare. Tem algum problema na adaptação entre elas duas, a plástica e a metálica? Alguma coisa que incomode o paciente entre elas duas? Sim, na verdade, nós até temos. O que é que acontece? A traqueostomia metálica, ela é metal mesmo. Então, muitas vezes, por ela ser metal, ela tem uma pequena dificuldade para o próprio paciente de adaptação, porque ela também transmite temperatura. Sim. Então, se um paciente está num ambiente muito, muito gelado, por exemplo, ele vai sentir também na traqueostomia um pouco mais esse gelado, entendeu? Esse frio na traqueostomia que não pode ser uma coisa muito agradável para ele. Né? Isso é uma pequena dificuldade. Assim como se é um paciente que ele está fazendo uso de uma traqueostomia plástica, a traqueostomia plástica ela dificulta um pouco mais o expelir da secreção. Então, ela tem uma aderência maior da própria secreção que para o paciente também dificulta mais. Né? Ficar secretivo não é muito agradável. Bem como a traqueostomia em si, ela muitas vezes ela acaba tendo alguns prejuízos. Né? Eu tenho aqui uma fotinho, não sei se vocês conseguem ver. Sim, dá pra... Dá para ver? Dá. Né? Então, eu tenho uma traqueostomia, bem que eu tenho um cuff, que é o balonete, só que esse cuff está muito cheio, né? E está muito insuflado, que é o que nós dizemos de cuff hiperinsuflado. Quando esse cuff está muito cheio, ele começa a repercutir em outras áreas também. Como, por exemplo, aqui, ó. Aqui por trás eu tenho o esôfago, consegue ver? Só que o esôfago está sendo pressionado porque o cuff está muito cheio. Quando o esôfago é muito pressionado, o alimento não consegue descer por completo. Então, o alimento que deveria percorrer todo o trajeto do esôfago não vai, porque eu estou pressionando o esôfago por conta do meu cuff que está hiperinsuflado. Por isso, o monitoramento do próprio volume do cuff é interessante para a gente. Então, isso pode trazer consequências? Pode, né? Então, o cuff, quando ele não é bem manuseado, quando ele não é bem administrado, bem gerenciado, e principalmente, eu confesso que eu já fiz muito isso por início de carreira também, durante muito tempo, por não saber mesmo. Né? Qual profissional que trabalha com paciente com tráqueo nunca chegou lá, pegou o cuff, fez esse pequeno movimento aqui, ó, no cuff. Isso muita gente já fez. Eu já fiz horrores, né? Porque não sabia mesmo, não tinha experiência com isso tudo. Mas isso hoje em dia eu não faço. E quando eu vejo alguém fazendo, chega a me dar uma agonia ver aquilo fazendo. Por quê? Porque eu aprendi uma coisa. Quando a gente tem um cuff e a gente começa a pressionar aqui por fora o balonete do cuff, quando a gente pressiona por fora o balonete do cuff, por dentro, a gente também cria uma pressão, né? Quando o cuff está insuflado. Isso, consequentemente, ali por dentro, cria uma certa área de atrito maior. Quando isso não é gerenciado, Lili, quando isso não é bem administrado, isso pode criar muitas lesões para o paciente. Lesões sérias. Pensa que o esôfago, que a traqueia, ela está sendo pressionada pelo cuff, né? Está aqui um cuff cheio. Se o cuff ele começa a fazer isso aqui, ó, lá por dentro na minha traqueia, eu começo a pressionar aquela traqueia. E aquela região da traqueia onde eu estou tocando o cuff, onde eu estou tocando o cuff em si, ela começa a ficar tão pressionada que ela vai começar a ficar lesionada, né? Então vamos pensar que naquela região, por pressão, eu não estou tendo passagem de fluxo sanguíneo. Então começa a necrosar aquilo tudo.
que eu posso causar uma traqueomalasa, que fica mais amolecido, eu posso romper e criar uma fístula traqueoesofágica, dentre outras complicações que podem acontecer. Qual que é o problema? Tanto por cultura dos profissionais, que tem o costume de ficar apertando esse balãozinho aqui para saber se está cheio ou não, como pelos serviços que não tem cufômetro, que é um aparelho que faz para medir esse balãozinho por fora, né, que é o balonete externo, que acaba que muitas vezes a gente acaba lesionando por falta de recursos também, né? Então, a traqueostomia é um recurso importante para o paciente, porém, quando mal administrado, ele se torna um grande agente de lesão para o nosso paciente e, consequentemente, para o desfecho clínico dele. O tamanho desse balãozinho, do cuff, ele varia de paciente para paciente ou ele tem uma regra? Um tamanho já. Na maioria na verdade, ele é um instrumento de tamanho único. O que varia, na verdade, é o volume dele, né? Então, quando a gente pensa em cuff, Lili, a gente trabalha com alguns princípios. Posso ter um cuff com alta pressão e baixo volume, assim como eu posso ter um cuff de baixa pressão e alto volume. O que é que seria isso, então? Nós temos cuffs muito diferentes uns dos outros. E dependendo de como é o cuff, eu posso ter um risco maior ou um risco menor de utilizar em algum paciente, né? Eu vou tentar mostrar aqui a diferença entre os dois. Ambos são traqueostomia plásticas, só que o cuff delas é bem diferente. Vocês conseguem identificar a diferença? Sim. Consegue ver que isso daqui ele é mais larguinho? E esse aqui ele é mais pontudo, mais oval? Uhum. Sim? Sim. Esse daqui, Lili, por ele ser mais oval, ele acaba gerando uma área de pressão maior, bem na pontinha dele. Essa pressão aqui, ela se estende para a região da traqueia também. Coisa que não acontece aqui, ó. Porque acaba que a pressão, por ele ser uma extensão um pouco maior, ela é mais bem distribuída no corpo dela como um todo. Então, por ela ser mais distribuída, ela não tem um ponto fixo, um ponto de maior pressão. Então, consequentemente, ela se torna bem melhor pensando nas consequências que uma traqueostomia pode causar para um paciente, né? Então, se a gente for parar naquele raciocínio que eu falei para você, de pressionar a traqueia, há que tem um volume maior, né? Que tem aqui tem um alto volume, porém uma baixa pressão é mais interessante para a gente. Eu tenho aqui para a gente, Lili, uma figura que eu acho que pode exemplificar muito bem sobre isso. Conseguem ver? Sim. São dois tipos de traqueostomia, né? Uma traqueostomia que é um pouco mais oval, que é essa primeira de cima, e uma traqueostomia que é, digamos assim, um pouco mais quadradinha, né? Mais retangular que essa de baixo. Observa que essa de cima, Lili, ela tem um ponto de maior pressão, que é indicado por essa seta maior. Consegue ver? Sim. E aqui embaixo eu não tenho tanto isso, né? Essa pressão ela é mais distribuída ao longo de toda a tráqueo. Então ela tem um risco menor de causar lesões para o nosso paciente. Qual que é o problema, Lili? É que essa traqueostomia, que tem uma pressão diferente, né? Que é mais lesiva ao paciente do que essa daqui é mais barata. Então muitos serviços públicos utilizam desta daqui por ser mais barata também, né? Então o paciente ele acaba colocando-se em risco pela condição do próprio cuff. O interessante para um paciente que precisa de uma traqueostomia plástica é sempre fazer uso dessa daqui, né? Se não for possível usar outros com recursos melhores. A Deriane fez uma pergunta aqui. A Renata primeiro perguntou, né? Quando desinsuflar o cuff? Renata, então, o cuff ele tem algumas indicações clínicas para desinsuflar. Um paciente que já saiu da ventilação mecânica, que já venceu essa fase de uma condição pulmonar um pouco mais fragilizada, que já é um paciente que pode começar o treino com a gente, não que nós, fonoaudiólogos, não possamos começar o treino com esse paciente ainda em ventilação mecânica. Nós podemos. Em algumas ocasiões, né, e eu posso até ser muito polêmico aqui, ser um pouco, não sei lhe dizer. Alguns colegas fonos também trabalham com o paciente ainda na intubação do paciente. Está errado? Não sei, né? Temos recursos terapêuticos para isso? Teoricamente sim, né? Pelo que é mostrado pela experiência de alguns colegas, mas que também é bom. Mas quando o paciente já saiu dessa fase de intubação, já saiu dessa fase de ventilação mecânica, ele já está com a gente em fase de treinamento para pensarmos em tirar essa traqueostomia,
nós temos alguns recursos que a traqueostomia pode trazer para a gente. Um paciente que está com uma traqueostomia plástica e com cuff ainda insuflado, ele é um paciente que em cima dela acumula muita secreção. Assim também como pode acumular alimentos, caso esse paciente se alimente com cuff ainda insuflado. Então, se ele é um paciente que está secretivo, mas que não está tão secretivo, de repente pode ser interessante já começar a desinsuflar esse cuff, né? Porque já não tem mais essa necessidade de segurar a secreção por cima com um utensílio de prevenção, né? Lembrando que o cuff ele não serve para isso, né? A função do cuff primordialmente não é segurar a secreção, não é segurar o alimento caso ele broncoaspire. O cuff ele foi criado principalmente para ele vedar toda a região de via aérea para pressionar o ar ali por dentro na ventilação mecânica, que é o objetivo primário do cuff, né? E o objetivo então secundário seria para facilitar, né, para impedir esses riscos de broncoaspiração. Então, se eu sei que é um paciente que já está com uma secreção melhor controlada, se é um paciente que, embora veja bem, embora ele esteja broncoaspirando, mas ele já não é um paciente broncoaspirador maciço, tão secretivo, já posso começar a desinsuflar esse cuff. E quando a gente desinsufla esse cuff, Lili, na maioria das vezes o paciente tosse, o paciente fica vermelho, fica com aquela ansiedade, com aquela angústia, como se fosse morrer. E a família que está ali por perto fica também angustiada com esse paciente, mas cabe ao fonoaudiólogo tentar passar calma para essa família, tentar passar o máximo de controle para isso tudo. Porque ele precisa passar por isso, ele precisa tossir, ele precisa passar por essa angústia de perder o cuff, né? Tirar esse cuff para ele poder evoluir, né? Então, o primeiro passo para esse paciente tentar sair da traqueostomia é a gente desinsuflar o cuff. A gente desinsufla o cuff quando é um paciente que já saiu da ventilação mecânica, não depende mais disso, e não é mais um paciente com uma necessidade de segurar a secreção, né? Não é um paciente broncoaspirador maciço. Então, são as principais indicações para um paciente conseguir, então, pensar em tirar esse cuff, desinsuflar o cuff. Sim, acho que agora respondeu todas as perguntas, né, que eles tinham feito. Alguém perguntou aqui sobre quantos ml você usa mais, se você não quiser responder. Acho que foi a mesma pessoa. Quantos ml eu uso para? Na seringa já vai. Quando usamos a seringa, você costuma colocar quantos ml? Ml de quê? Ela Já? colocou isso aqui. Realmente. Eu imagino que seja de ar, né? Por quê? Porque na maioria das vezes a gente utiliza o cufômetro para medir o volume que a gente precisa colocar no balonete, né? No cuff. Quando a gente não tem o cufômetro, então a gente dá aquele nosso jeitinho, né? E a maioria dos jeitinhos é com a seringa que a gente faz essa manipulação. Existe uma quantidade correta para a gente colocar? Teoricamente, não, né? Ou melhor, teoricamente sim, só que a gente não consegue medir isso com uma simples seringa, né? O cufômetro nos dá medidas específicas e padronizadas fechadas de quanto tem que estar lá. Então, um paciente que está com cufômetro, o ideal é ficar de 25 a 35 milímetros de mercúrio com cuff ali, ok. Geralmente se utiliza 30 como medidor padrão para o paciente, mas quando a gente não tem, a gente acaba utilizando então a seringa. Agora, quanto que se utiliza na seringa, isso é extremamente subjetivo. E eu sei que ao falar isso, eu posso até colocar um pouquinho de polêmica aqui, porque nós não temos um padrão para isso. Como é que geralmente eu faço, Lili? Eu geralmente pego uma seringa de 10 ou de 20, essa aqui é de 5, né? Então essa aqui é pequenininha. Quando eu pego o ar na seringa, né? Quando eu já estou colocando o ar, eu tento insuflar um cuff. Cadê? Perdi a Joana, minha traqueostomia. Oi, Joana, vem cá. Pronto, está aqui a Joana. É a Paula que é minha laringe, é a Joana que é minha traqueostomia, tá vendo? A gente acaba se apegando nessas traques. Para uma situação, Lili, que eu preciso insuflar o cuff, né? O cuff está desinsuflado. Eu preciso insuflar ele. Na maioria das vezes eu vou insuflando esse cuff devagarzinho. E aí a gente não tem uma medição precisa de quando a gente vai colocar. O que eu vejo é mais no sentido de perceber se ele está bem insuflado.
se ele está bem insuflado, e se ele não está com uma aparência de um cuff super insuflado. E isso no olhômetro a gente consegue ver. Quando a gente tem alguma dúvida nessas situações, a gente acaba tentando tocar no cuff. Mas é tocar, não é apertar o cuff, entendeu? Mas isso é extremamente subjetivo. Sim. Sempre vai variar, né? De paciente para paciente, de caso para caso. Sim. Foi muito. Assim como também tentar desinsuflar esse cuff, né? Então, uma vez que a gente insufla o cuff, como é que a gente faz então para desinsuflar? A gente coloca e tira de uma vez ou vai tirando devagarzinho? Geralmente, quando é um paciente que já está iniciando o treinamento, a gente vai devagarzinho, né? Só depois que a gente... Na verdade, quando o paciente está com a plástica, com o cuff insuflado, a gente sempre tira devagarzinho. Quando, por alguma situação, a equipe, em algum outro plantão, a gente não estava presente, insuflou de novo o cuff, de repente, precisa tirar de novo esse ar ali do cuff. E sempre orientar a equipe de tentar deixar o cuff desinsuflado. Às vezes, o paciente ele tolera ficar com o cuff desinsuflado, mas ele não tolera ficar com o cuff com a tráqueo ocluída, né? Então, geralmente, no trabalho do fono, a gente oclui primeiro digitalmente, respirou bem, tolerou bem por alguns minutinhos, a gente oclui com micropore, com esparadrapo, ou então com a borrachinha do êmbolo da seringa, né? Para saber se ele vai tolerar bem. Quando esse paciente não tolera, acaba que a gente vai um pouquinho mais atrás e não evolui tanto. E nessas situações é que tem outra grande situação, né? Se nós formos parar para pensar em uma situação, Lili, em que eu tenho o micropore, o esparadrapo e o êmbolo da seringa, a questão é, qual seria o melhor? E muitas vezes a gente fica igual aquele meme da Nazaré Nazaré Tedesco. Tedesco. Existe o melhor para isso? A gente não sabe, né? Na minha prática, na maioria das vezes, eu tenho a tendência em ocluir a tráquea dos pacientes com o micropore, pensando que é muito mais fácil de tirar. O esparadrapo ele é um pouco mais resistente. Então, em uma situação de emergência, uma situação que o paciente passou mal, ele precisa respirar, de repente o micropore demore muito a sair, isso cause uma aflição maior no profissional que está ali tentando mexer na tráquea. Então, eu particularmente tenho mais preferência em ocluir com o micropore e não com o esparadrapo ou o êmbolo da seringa. Sim. A decisão de insuflar o cuff é do fono. Fizeram essa pergunta agora. Se é dele. Na maioria das vezes, sim, Lili. Na maioria das vezes, sim. Quando no serviço nós temos um fonoaudiólogo, geralmente cabe ao fonoaudiólogo isso. Por quê? Lembra que eu falei da latinha da Coca-Cola? Né, que é parecido com a questão do pulmão, a questão da pressão. Ambos têm pressão. E qual seria então a diferença? Quem mais mexe na tráquea do paciente, quando não é o enfermeiro que está fazendo um curativo, são o fonoaudiólogo e o fisioterapeuta, porém com objetivos completamente diferentes, né? Quando se pensa em mexer no cuff, se pensa também em tentar ocluir o nosso paciente, né? Ocluir o paciente tracostomizado para tentar passar por todas as fases da decanulação. E aí a gente entra numa grande dificuldade, ó. Quem oclui? O fono ou o físio, né? Quem mexe na tráquea, no cuff? O fono ou o físio? Na verdade, Lili, os dois podem ocluir, os dois podem mexer no cuff. Qual que é a diferença? É que o fonoaudiólogo, ele tenta mexer na tráquea, ele tenta mexer no cuff, pensando na pressão para a deglutição. Já o físio, ele tenta mexer naquelas mesmas condições que a gente, pensando na pressão pulmonar. Só que ambas a pressão pulmonar e a pressão de deglutição ou a pressão para fonação, elas estão juntas, porque é um sistema só, não é verdade? Então, mexer, manipular, pode ser tanto o fonoaudiólogo quanto o fisioterapeuta. Na maioria dos serviços, quem fica responsável por isso é o fono. Então, o paciente está estável, a equipe já pensa em tentar começar o trabalho para tirar essa cânula. Gente, chama o fono. Cadê o fono? Faz interconsulta para o fono, chama o fono. Que agora, o fono, por brincadeira, né? O fono é que vai brilhar nesse momento agora, porque é o fono que vai entrar para fazer o show dele e tentar trabalhar esse paciente para decanular. Na maioria das vezes é o fonoaudiólogo, sim, que fica responsável por isso. Por isso que é importante, né, trabalhar sempre em conjunto. Passou tão rápido que Sim, agora com que a certeza. gente já está quase 1 hora
E eu acho que o Instagram Já comprou lá. acabou? Tava tão boa aqui a conversa, a gente aprendeu muito rumo, tirou muitas dúvidas da gente. Para mim que desconhecia assim muito do assunto que a gente ainda não entrou, né? Infelizmente, esse foi um semestre que a gente não pôde aproveitar muita coisa. Oh, imagino. A gente, então eu quero muito te agradecer pela tua presença, disponibilidade, pelo carinho com que você fala do assunto, com que você explica, com que você ensina. Você é muito admirado pela gente, a gente não vê a hora de chegar lá para te encontrar mais lá na frente. E que essa live vai ficar salva Oh, será um aqui prazer. no Instagram da Lafepa para vocês Que ficarem assistindo e aprenderem mais um pouco. eu sei o quanto importante é isso tudo, Lili. Já participei de Liga Acadêmica, da LAFEPA, das primeiras gerações. Eu sei que isso tudo é importantíssimo para a gente. Trocar experiência é fundamental, né? Agradeço imensamente você, Lili, por estar aqui comigo, a todos os colegas. Vi muita gente querida, a Deriane, o meu amigo Elivelton, o Adriel, o Douglas, que esteve aqui pela Fonocare. Eu agradeço imensamente, imensamente a presença de todos, o prestígio de todos. Muito obrigado para todos, em especial para a LAFEPA. E, ó, Lili, para finalizar, eu tenho que finalizar com essa frase, ó. Vamos desfagiar. Amo desconfiar. Muito Muito obrigado, obrigada. Lili. Boa noite. Tchau. Tchau.